Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a professora Osilene Carvalho e estou mais uma vez aqui para fazermos uma revisão, e correção de algumas atividades do capítulo 9, módulo 4, com o tema Regime Militar, parte 3, Transição para a Democracia. Pegue seu livro Trilhas, da página 270 a 272. Vamos fazer uma breve recapitulação, vamos fazer uma revisão dos capítulos anteriores. Vamos lá. Neste capítulo, nós estudamos um dos períodos mais sombrios da história brasileira, no qual o nosso país foi submetido a uma ditadura militar. Vamos relembrar alguns aspectos sobre esse assunto. Entre 1964 e 1985, vigorou no Brasil o governo militar. Esse regime era autoritário e limitava os direitos dos cidadãos. Muitas pessoas que não concordavam com o regime militar foram presas, torturadas nesse período. Durante o regime militar, aconteceu várias manifestações, como vocês estão vendo aí ao lado, abaixo da ditadura, as mulheres contra a censura, e também pedindo mais culturas, Então, essas manifestações foram muitos dos artistas, eles foram contra o regime militar. Então, com o enfraquecimento do regime e depois de intensa pressão popular, o governo adotou medidas para a transição da democracia, que é o que nós vamos falar agora. Então, já no final do século de 1970, teve início uma crise econômica no Brasil. As altas taxas de inflação, o aumento do desemprego e os baixos salários contribuíram para que a imagem do governo militar ficasse desgastada. Além disso, a população estava descontente com a repressão do regime, que foi responsável pela tortura e pelo desaparecimento de muitas pessoas. Assim, recomeçaram as mobilizações populares contra a ditadura e em defesa da democracia. Ao perceber a força dessas manifestações diante de um governo já desgastado pela crise econômica e social, os militares iniciaram o processo de abertura política, ou seja, eles começaram a abrir, a querer fazer emendas sobre a Constituição, porque já que muita gente foi para a rua, a força de várias manifestações foi enfraquecendo esse governo e assim procurou voltar já para a democracia. Mas vocês estão lembrados o que é democracia? Então, a democracia é um regime político, em que a população tem participação política e a liberdade de expressão, já que a ditadura é uma forma de governo caracterizada por medidas autoritárias que limitam a liberdade de expressão e outros direitos dos cidadãos. Lembrando que nós estudamos já isso aqui sobre democracia e ditadura, o conceito, no módulo 3. Estamos só fazendo um lembrete, tudo bem? E aqui nós temos algumas imagens de pessoas se manifestando, E temos também aqui um símbolo da democracia. Agora vamos falar também sobre a lei da anistia. Mas para isso vamos relembrar, que entre 1978 e 1979, o processo de abertura política é consolidada e ao longo desses anos anula-se o AI-5. Vocês estão lembrados o que é o AI-5? Que é o ato institucional número 5, onde tinha censura, que foi o principal item que fez com que a população se revoltasse e foram para as ruas se manifestar contra essas atitudes, essas medidas do governo, onde muitas pessoas foram torturadas porque tinha censura e até às vezes eles desapareciam, levando até a morte, Então, como eles anulou o ato institucional número 5, ele suspende-se a censura e assim como é decretada a anistia aos presos políticos, Essa lei da anistia, alunos, aprovada em 1979, concedeu a absolvição dos presos e exilados da ditadura militar, possibilitando o retorno de muitos brasileiros aos seus lares. Entretanto, ela gerou discussões, pois nem todos os punidos foram anistiados.
Por outro lado, a lei anistiou muitas pessoas que praticaram crimes de torturas e de assassinato nesse período. Aí você observa que a charge de Latuf, publicada em 2014, né? Olha como beneficiou a esse militar aí que matou várias pessoas. Vê na sacolinha dele as cabeças aí de pessoas que morreram. Ele foi beneficiado com a lei da anistia. Para quem não sabe, anistia quer dizer perdão. O governo militar perdoou aquelas pessoas que tinham se exilado para outros países e aí eles retornaram para a sua terra natal, que era o Brasil, né? Agora eu queria que vocês explicassem qual a crítica presente na charge. O que vocês colocaram aí? Bom, alunos, o artista criticou o fato que muitos agentes do governo que praticaram crimes de torturas e assassinatos aproveitaram, utilizaram a lei da anistia para se proteger contra as punições dos crimes que cometeram durante a ditadura. Se você colocou isso aí, você acertou, parabéns. E vamos falar agora sobre as diretas já. O que significa isso? Bom, vamos entender um pouco o contexto. Com o fim da censura aos meios de comunicação, a população passou a ter acesso a notícias sobre os aspectos negativos da ditadura militar, aumentando o número de opositores ao regime, ou seja, aquelas pessoas que eram contra o governo do regime militar, eles ficaram sabendo de tudo que era de ruim naquela época, daquele período, o desaparecimento de pessoas, morte de pessoas, então ficou mais forte, aumentou o número de opositores, de pessoas que eram contra o governo. E, além disso, com a permissão da criação de novos partidos políticos, vocês estão lembrados que só tinham 2 partidos, que era Arena e PMDB? Vocês estão lembrados? Pois é, em 1979, muitos políticos contrários ao governo organizaram uma campanha por eleições diretas para a presidência da República. Essa campanha, alunos, ficou conhecida como ditadura já. Ou seja, o povo foi para a rua, querendo reivindicar que eles próprios pudessem eleger os seus representantes na política, escolher o seu próprio presidente. E recebeu o apoio de milhões de brasileiros que pediam o fim da ditadura e a volta da democracia. A campanha pela direta já alcançou diversos setores da sociedade brasileira. Em 1989, reuniu centenas de milhares de pessoas em manifestações espalhadas por todo o país. Mesmo com intensas mobilizações populares, a lei que previa eleições diretas não foi aprovada. Já pensou? Que tristeza, Porém, alunos, em 1985, o Congresso Nacional conseguiu eleger um presidente civil. Vocês estão lembrados quem foi nosso primeiro presidente civil? Foi o Tancredo Neves. Só que o Tancredo Neves, ele acabou ficando muito doente, ficou hospitalizado e não assumiu o poder. E quem ficou no lugar dele foi o vice Ulisses Guimarães. Ainda que essa eleição tenha sido indireta, esse fato marcou o fim do regime militar. Agora eu quero que vocês conversem com os colegas sobre o papel das mobilizações sociais na volta da democracia. O que vocês acham? Com essa volta da democracia, o que podemos sobre esse papel, o que foi importante? Qual a opinião de vocês? Bom, alunos, as mobilizações sociais exercem um importante papel quando há lutas, por determinadas causas, uma vez que esse tipo de determinação geralmente ocorre quando a população ou uma parte dela se une em torno de um objetivo comum. Ou seja, se está insatisfeito, vão para a rua, se manifestem, busque melhoria para o seu país, para a sua pátria, não é mesmo? E aqui nós vimos uma manifestação, uma multidão participando de manifestação pelas diretas já, na cidade de São Paulo, em 1984. Observe aí, que já estava no final do regime, já que o regime durou até 1985, que durou em média 20 anos. Muitas pessoas de várias classes sociais, principalmente os artistas, intelectuais, professores, eles foram às ruas, se manifestando contra esse governo. É uma imagem que temos aí. E temos aqui uma atividade
que diga-se de antemão que é uma resposta pessoal. Os fatos que ocorreram durante a ditadura militar ficaram na memória de muitas pessoas que viveram esse momento da história do Brasil. Junte-se a um colega, só nesse caso você vai fazer individual, né? E você vai entrevistar uma pessoa de 60 anos ou mais que tenha vivido nessa época. Siga o roteiro a seguir. Primeiro passo, anote a data da entrevista. Isso é no caderno, tá, alunos? Segundo, não se esqueça de anotar também o nome e a idade do entrevistado. Terceiro, faça parte para ele as perguntas a seguir. Aí tem da letra A, B, C, D e E. Vocês vão ler, fazer as perguntas, vão responder no caderno. Alguns que estão indo para a sala presencial vão levar para a professora e os demais vamos marcar, combinar de apresentar em uma aula online, uma live, tá bom? E assim, alunos, nós terminamos mais uma aula de revisão, terminamos esse capítulo, o capítulo 9 do módulo 4, com a revisão. Não esqueçam de estudar, de fazer as atividades e não esqueçam de colocar na página que você fez autocorreção e a data, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até a próxima aula.